da voz do Pior. Ah, já é para começar? Não, eu pensei que vocês estavam esperando. Estou pensando que vocês estão esperando Nós alguém. esperamos um tempo regulamentar, para as pessoas terem tempo de poder chegar, etc. Vamos lá. Com as dificuldades técnicas de acesso e de não poder, por exemplo, dispor do áudio ou da assistência normal do que nós temos na faculdade, que é absolutamente compreensível na data de hoje. Não especialmente em São Paulo, né, mas enfim, pelas notícias em relação ao Brasil inteiro, eu já me sinto bastante feliz de conseguir fazer o dia de hoje, né? A gente ficou pelas últimas 2 semanas bastante preocupado se ia conseguir ou não realizar a jornada hoje por conta da greve geral. Nisso eu tenho que fazer um agradecimento público ao senhor diretor, o professor Floriano, que enfim, manteve contato comigo a semana inteira, me mantendo atualizado sobre se ele ia conseguir ou não o número mínimo de funcionários para poder abrir a faculdade e garantir a segurança, né, básica das suas instalações e permitir que o evento se realizasse. Ao final, graças ao esforço dele, ao empenho dele, enfim, conversar pessoalmente com alguns dos funcionários, alguns dos quais inclusive terceirizados, a gente conseguiu abrir a faculdade, que já é um grande feito, e conseguimos realizar o seminário hoje. Então, assim, apesar, né, dessas pequenas deficiências, que normalmente a gente não tem, a gente conseguiu realizar o evento, já estou bastante satisfeito. Quero agradecer a todas as pessoas envolvidas, né, e a vocês. Seria muito frustrante, especialmente para as pessoas que vieram de fora, né, ter que cancelar isso na véspera. Além disso, a gente teve um contratempo com a professora Marta Machado, que acordou indisposta, não pôde vir, nos avisou, e enfim, são circunstâncias que vão permitir que, enfim, a gente tinha inclusive aumentado isso na última mesa com 3 palestrantes, a gente vai conseguir dispersar isso de maneira mais ordenada, talvez possa ter mais espaço, né, para poder estabelecer diálogo, que a gente não conseguiu fazer ontem, tivemos que encerrar, né, de maneira quase abrupta por conta das intervenções, né, dando a programação que elas vão se avolumando, enfim. Mas é isso. Então, nós retomamos o seminário sobre letalidade policial para tratar, nesse primeiro ponto, de uma letalidade que tem a particularidade de ser dirigida contra pessoas que estão custodiadas pelo Estado. Isso é extraordinário, né? Quer dizer, já passamos, digamos, pelo diagnóstico da letalidade, pela perspectiva de controle interno do morticínio e da violência policial, encerramos como uma letalidade da polícia sem polícia, que é o caso das milícias, na noite de ontem, e agora vamos dar conta dessa letalidade policial que se expressa dentro das instituições prisionais, carcerárias, etc. Né? Não só pelos episódios históricos que marcaram já e que, como episódios, redefinem parte da política criminal brasileira, mas também, talvez, a letalidade um tanto oculta, né, das prisões. Né? Pessoas que morrem a prazo, né, e não à vista, considerando que a prisão estabelece condições de vida que encurtam a vida das pessoas de maneira, enfim, evidente. Para isso eu tenho a honra e o privilégio de contar aqui com alguém que está profundamente entrelaçado na minha história no direito. Né? Foi meu contemporâneo na faculdade, né? Foi meu calouro, na verdade. Posso dizer que foi meu calouro, não foi meu calouro, né? Foi meu calouro na Federal do Paraná. Alguém que, assim, ao conhecer, eu já percebi que eu queria que participasse da minha vida desde então. Ele saiu da faculdade e nós tínhamos carreiras vinculadas a professores da Universidade Federal do Paraná, eu, Jorecirino Santos, ele, o professor Jacinto, e outros também, mas enfim, a gente decidiu se reunir para abrir o escritório de advocacia, fomos sócios por um tempo, mas ele é bom demais para ser advogado, né? Os advogados criminalistas têm uma certa perversão que ele não tem, e por conta disso ele foi ser defensor público, que é muito mais heróico, né, do que a advocacia criminal do colarinho branco. E na defensoria ele hoje se destaca como talvez a principal voz teórica da criminologia na defensoria pública do Brasil. Isso reconhece todos os defensores públicos, né, da liderança que ele tem, e uma liderança que ele exerce sem nenhum tipo de autoritarismo. Né? Ele faz isso com leveza, com uma facilidade, com uma candura que sempre foram predicados que o acompanharam. Então, eu me sinto muito feliz do André estar aqui. Acho que ele vai atestar a veracidade do que eu estou dizendo a vocês a seguir. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná, concursado, onde ele já dá aula na graduação e na pós-graduação. Então, para as pessoas que têm pretensões
em estudo em criminologia, o Paraná continua sendo, né, um lugar que merece ser acompanhado e destaque no campo criminológico brasileiro por conta muito do que ele faz na pós-graduação e na graduação. Ele é mestre em Padova, foi um interlocutor, inclusive, importante do Máximo Pavarini no Brasil, é mestre e doutor pela Federal do Paraná, como também eu sou, e hoje ele coordena o Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Então, André, muito obrigado. Desculpe as intermitências da organização e das coisas que aconteceram por conta enfim, do que é episódico no dia de hoje. E você tem a palavra para, enfim, nós estamos com essa relativa liberdade de horário. Muito obrigado por ter vindo, enfim. Bom dia a todos e todos. Se eu estiver falando baixo, vocês façam um sinal, porque eu quero agradecer o professor Maurício Dito pelas palavras, como amigo, sobretudo, e pelo convite. Fiquei muito honrado, muito feliz, enfim, de poder vir participar desse evento uma programação tão densa, né, tão impactante, um tema tão pesado e um tema que tem feito parte, enfim, do dia a dia, pelos motivos que eu vou tentar colocar aqui sumariamente, né, resumidamente, porque no núcleo que eu estou coordenando na Defensoria Pública do Paraná, a gente recebe por rotina, né, comunicado das mortes dos presos, e a gente está debatendo lá esse ano o que a gente faz com isso, o que a gente faz efetivamente a partir desse tipo de comunicado, e isso suscita uma série de reflexões também teóricas em relação à letalidade como categoria central no tema do sistema prisional. Então o convite veio também de encontro a uma série de pesquisas e dados, né, que a gente está começando a reunir no caso do Paraná. Então também agradeço o convite por conta disso, né. Cumprimento todos que estão aqui, de São Paulo, de fora de São Paulo, Orlando Sacone, os demais que vão participar. Infelizmente a professora Marta não pôde vir, né? Ela é uma especialista, já estudou muito o caso do massacre do Carandiru, né? Até estava lendo uma produção dela e vamos tentar falar um pouco disso também, na medida do possível, né? Mas eu queria, a sugestão, a proposta era pensar um pouco, a partir da categoria da letalidade dentro do sistema prisional, pensar na letalidade a partir da intervenção do Estado, a partir da violência interpessoal entre facções, entre grupos, etc., mas, sobretudo, e também a partir da precariedade da assistência à saúde no sistema penitenciário. A gente vai ver aqui estatisticamente que se morre muito por doenças curáveis, se deixa morrer, e o Estado é tão responsável quanto quando atira diretamente e mata diante das situações que a gente tem, das doenças que a gente tem no sistema prisional. E, aliado a isso, refletir também um pouco sobre as condições materiais, societais, para que isso possa acontecer, né? A gente tem que tomar cuidado, na minha perspectiva, quando a gente constrói a crítica do Estado, em isolar o Estado como uma variável independente, vamos dizer assim, das relações sociais, né, do que acontece embaixo, né? E a hipótese, ao final, enfim, que a gente pode debater, é que para acontecer o Carandiru, para acontecer o que acontece, para acontecer ter uma polícia que mata tanto, né, como foi discutido ontem, a gente precisa ter algumas condições sociais para isso, e isso tem que ser debatido claramente, até como elementos da nossa democracia, né, até que ponto somos efetivamente um país democrático ou não, né? Ou seja, o apoio popular à violência e a oposição popular à ideia de direitos humanos, né, que é uma coisa, enfim, que eu queria trazer aqui como uma espécie de síntese teórica e política, um processo que começou justamente com a redemocratização e que culmina com, enfim, todo um governo eleito e formado a partir dessa lacuna, desse espaço construído, uma oposição à ideia de direitos humanos, né? A associação à ideia de direitos dos presos, sobretudo, a uma ideia de privilégio, assim por diante. A primeira coisa que eu pensei em falar, eu fiz uma síntese de tópicos aqui, mas eu sempre me perco, eu vou tentar seguir. A primeira coisa que eu lembrei, que eu pensei, comecei a pensar o que ia falar, né, quando o Maurício fez o convite, e que a gente pensa no dia a dia, quando ficar recebendo, morreu mais um ali, morreu outro aqui, enforcado lá, etc., naquela frase do Zaffaroni, nos últimos trabalhos dele, A Palavra dos Mortos, em que ele diz que a única verdade é a realidade, e a única realidade do sistema criminal são os mortos. E ele fala que tem os que já estão mortos e os que ainda não morreram, mas que, citando Fernando Pessoa, seriam apenas cadáveres adiados. Todos somos, de certa forma, um pouco pesado colocar dessa forma, né? Mas sobretudo aqueles que estão lá. E ele coloca de uma forma poética, né, que os mortos falam. E falam o quê? Falam que estão mortos. Né? Nos contam que estão mortos. Estamos aqui mortos. E o que a gente faz como sociedade no dia a dia, na justiça criminal, é justamente emudecê-los após morrerem. Né? E de fato,
o tratamento jurídico administrativo que se dá às mortes no sistema prisional e a ausência absoluta, não só de responsabilização, mas de interesse mesmo, né, de investigação, o que efetivamente aconteceu ou deixou de acontecer, deixa muito claro como a gente não quer que eles falem que estão mortos, né? A gente quer emudecê-los e esquecê-los efetivamente. Então esse seria o começo. Quando veio o convite, eu pedi para a equipe lá do núcleo me ajudar, me trazer alguns dados do Paraná desse ano, que está morrendo gente doidado no sistema, né, por vários motivos. Né? Então, por exemplo, veio Alcides, morreu de infarto, o Eberton, sem causa indicada, deixou 3 filhos, Ivonei enforcado, Emerson enforcado com lençol, Fábio enforcado, Paulo Renato a apurar, Brian foi encontrado enforcado no banheiro da colônia penal, Fernando foi enforcado na cela da delegacia. No dia que ele morreu, tinha 48 presos, 2 celas para 4 pessoas. Essa delegacia de Curitiba está interditada há alguns meses, mas continua recebendo presos semanalmente. Sem nome, 35 anos, morreu de Gatorade, vocês sabem o Gatorade, né? Ingere água, cocaína e Viagra e isso provoca ataque cardíaco. Enfim, são nomes, a gente pode ficar... É pesado colocar nome, né? Parece que fica mais pesado quando a gente fala do que e quem é a pessoa, mas a única forma de não contribuir nesse emudecimento é começar falando os nomes, né? Lembrar que são pessoas que morreram, que deixaram familiares. E é uma tragédia, né? Isso também é uma coisa que a gente vem pensando, que o sistema prisional brasileiro é uma tragédia, inclusive tomando-se tragédia como categoria literária, né? No sentido que... Eu estava lendo esses tempos, esse ano, não sei se você chegou a ver, um ensaio que deu maior polêmica do T.J. Clarke, que é um crítico de arte e de literatura, que se chama Por uma Esquerda Sem Futuro, em que ele faz algumas sugestões, né? Ele enfim, não fala de sistema prisional, mas ele fala na necessidade de incorporar o sentido da tragédia na política, que segundo ele significaria assumir uma atitude mais desiludida, abandonando discursos proféticos e sobretudo o que ele chama, a partir da análise das mídias digitais hoje, de uma infantilização da discussão política, né? E admitir a tragédia como a rejeição de qualquer pretensão de grandeza, de glória. E isso, olhando para o sistema prisional, é um pouco também trabalhar aquela perspectiva que a gente às vezes chama de agnóstica, né? No sentido, olha, nenhuma glória ao sistema prisional, né? Sem discursos legitimadores, sem discursos de otimismo. É tragédia. Não tem otimismo, não cabe otimismo, não tem esperança aqui. Nenhuma. Né? E a gente parte desse diagnóstico, dessa percepção do horror, para poder perceber, segundo o que ele propõe nesse ensaio também, inclusive num ponto, acho que foi o mais polêmico quando ele foi lançado, ele até questiona a relevância do debate reforma ou revolução, por exemplo, que é um debate, né, intenso na teoria política. Ele diz que há um potencial revolucionário muito grande na postura moderada, na conquista de pequenas coisas, dia após dia, passo após passo. O que no nosso caso são pequenas formas de buscar responsabilização, levar luz para onde não há, né? Demonstrar injustiças, conseguir salvar alguém em algum momento e assim por diante, né? Então, incorporar a tragédia, a percepção da tragédia tem muito a ver com isso. Uma postura que tenta fazer um pouquinho a cada dia, deixando de lado aquela ideia de que vamos salvar o mundo ou que há alguma salvação no sistema prisional, alguma esperança ali, porque não há, né? Então, nesse sentido que eu começaria, assim, compartilhando essa angústia mesmo, como defensor público que coordena esse núcleo. Os colegas ligam lá de Cascavel, de Londrina, em Maringá, no interior do estado, morreu mais um, o que eu faço? Oficial diretor, perguntava o que aconteceu, oficial, o delegado que instaurou o inquérito policial ou não, quem que ele ouviu, mas é sempre... São procedimentos burocráticos, já com cartas, né? Em geral alguém assume que matou, ou registrou como suicídio, quando você sabe que não foi, né? Quantos registros de suicídio a gente tem que a gente sabe que não foi suicídio? A gente teve um caso esse ano terrível em Cascavel, em que o preso ficou 2, 3 dias passando mal, ninguém atendeu, morreu no 3º dia. Por coincidência, né? 3 dias antes havia havido uma intervenção do SOI, que é tipo um grupo de elite dos agentes penitenciários, que usaram spray de pimenta. E ele teve infecção nas vias respiratórias, provavelmente o expedimento foi muito próximo, né? E os outros presos estavam com as pernas quebradas, enfim, tudo de que ele foi agredido, né? Mas isso chegou ao nosso conhecimento quando os presos fizeram uma greve no sistema prisional, mandaram uma carta, etc. Já tinha passado um mês, já estava enterrado. E estamos lá tentando fazer com que a corregedoria faça alguma coisa, né? Mas é sempre de, não, mas o preso mente, não, você... Mas como é que ele mente? Ele morreu. Eu cheguei a falar lá e eles falaram, mas o preso mente muito. Eu falei, mas esse preso morreu. 3 dias depois. Como é que ele está mentindo? Os outros estão mentindo, o estado inteiro, né? Ninguém assumiu, ninguém praticou uma violência. Então, foi uma morte violenta, como é que não vai apurar? Mas há sempre um esforço muito grande em não apurar, né? Há sempre um desinteresse, uma naturalização dessas mortes, né? Nesse sentido.
que eu quero dizer. Então, até nesse ensaio que eu mencionei do Clarke, ele fala do século XX como a era da fumaça humana, né? A Hannah Arendt falava isso, das grandes guerras, aquele desapontamento com a modernidade, né? Não somos tão racionais assim, tudo aquilo. Mas talvez o século XXI esteja numa linha de descontinuidade, não, né? A gente parece, especialmente no momento, uma política hoje que parece se organizar a partir do ressentimento, do ódio, da exclusão do indiferente, parece cada vez mais próximos, ainda que mais no plano do discurso, né, do que no plano da guerra propriamente dita. E o sistema prisional é central nesse contexto, né, nessa análise. E eu queria trazer, eu sempre que eu tenho oportunidade eu lembro desse texto, é um texto para pensar nos direitos dos presos e como eles são recebidos pela nossa sociedade, a oposição que se faz especialmente. Tem um texto que assim, eu acho um texto brilhante, genial, da Teresa Caldeira, que à época era professora da Unicamp e hoje leciona nos Estados Unidos, é antropóloga. Ela tem livros sobre São Paulo, chama Cidade de Muro, se vocês conhecem, né? O texto chama Direitos Humanos ou Privilégios de Bandidos? Interrogação. É um texto curto, publicado no Sebrae, escrito em 1991, parece que foi escrito ontem, e em que ela, ou seja, logo após a redemocratização, praticamente, em que ela até antecipa exatamente o que aconteceu nesses 20 anos. É um texto que merece ser revisitado, assim, sabe? Fica até a sugestão, a gente chamar ela aqui no Brasil, não sei como ela está, efetivamente, para debater, porque ela é realmente uma acadêmica brilhante, mas ela busca compreender, em 1991, como a categoria direitos humanos, relacionada a direitos individuais da população carcerária, passou a ser semanticamente associada à ideia de privilégios, e privilégios imorais, né, injustificáveis, porque seria o privilégio de bandidos, em oposição à própria categoria de direitos. É como se como se direito fosse apenas os direitos coletivos. Ela busca entender isso, inclusive ela faz uma análise do Estado de São Paulo, políticas do governo Montoro, né, na época da década de 80, enfim. E ao final, a hipótese que ela trabalha é justamente que essa oposição, não apenas da classe política, mas essa classe política foi eleita, né? O nome do Biratã lá do Carandiru foi eleito, né? Inclusive, a prerrogativa de foro dele foi que atrapalhou mais o andamento do processo, né? Não apenas a classe política isolada, mas realmente o próprio sentido seria até democrático, assim, mas ela coloca exatamente como a não democracia, como os limites materiais, né, da essência da democracia, essa incompreensão que a gente tem num país que foi escravocrata por quase, né, 75% da sua história, de como é que direito é direito individual também. Nosso pseudo-liberalismo, né, nunca chegou nem a compreender isso, né, que direito é direito individual. Parece que a gente só entende direito quando fala em direitos coletivos, associados a movimentos mais organizados, etc. Mas quando se fala de direito individual, há uma associação a privilégio. Ainda mais se estiver falando de alguém que foi condenado criminalmente, né? Então, quando a gente olha para esse assunto, para esse tema, né, o direito à dignidade, à vida, à integridade física da população carcerária, primeiro, é um tema relativamente novo no contexto histórico, é um tema que começa a aparecer de forma autônoma só depois da Segunda Guerra também, assim como a própria ONU, né, lança um pouco esse assunto. Antes não se falava tanto disso, você tinha diversas correntes teóricas de legitimação da ausência de direitos dos presos, né, como a hands-off nos Estados Unidos, teorias na Europa também, enfim, justificando a não intervenção do judiciário nas relações administrativas do sistema carcerário. O preso já chegou a ser definido pela Suprema Corte Americana como escravo do Estado. Isso só foi mudar na Corte Americana na década de 60, por exemplo. Então, faz parte do movimento de reação em termos de direitos que a gente teve na segunda metade do século XX, né? Não só em relação a isso. A segunda metade do século XX foi agitada, né? Você teve toda a organização da luta por direitos civis, você teve a explosão do movimento feminista, você teve enfim, a contestação nos Estados Unidos da guerra, do Vietnã, aqui a oposição ao regime militar, enfim, isso aqui se afirmou muita coisa, e inclusive uma das leituras mais consistentes que se tem hoje é que a gente vive no mundo hoje um momento de contra-reação a esse, né? E aí o que a Teresa Caldeira sugere é que a direita política, do pior tipo, né, explorou esse espaço de uma forma muito competente nos últimos 20, 30 anos, a partir dessa, enfim, construindo, né, investindo nessa oposição popular à ideia de direitos humanos, né. Bom, mas antes de falar um pouco disso, que eu queria deixar mais para a conclusão,
falando sobre letalidade propriamente dita no sistema prisional brasileiro. A Defensoria do Rio tem uma pesquisa interessante sobre isso que vale a pena procurar para quem se interessar. Um levantamento de 2017 que indica que no Rio de Janeiro, né, o número de mortes dentro do sistema carcerário aumentou 10 vezes nos últimos 20 anos. E que 517 presos em 2 anos, em 2015 e 2017, morreram por doenças curáveis. Eles fizeram uma análise qualitativa de 83 casos do laudo de necrópsia. Em 83 casos que foram analisados mais proximamente, a Defensoria do Rio identificou que 30 haviam sinais de emagrecimento e desnutrição, o que denota um estado de gradual falência nas funções, né? Uma coisa que realmente a doença vai causando outros tipos de problema, né? E assim por diante. Todos, a imensa maioria, se não todos, com menos de 40 anos de idade. Dados nacionais, a gente tem alguma coisa no Infopem. A gente sabe que são dados extremamente inconsistentes. Porque o Infopem é uma reunião de dados informados pelos estados, então se o estado informa errado, vai estar errado, se não informa, não informa, se usa um critério diferente do estado do vizinho, vai ficar diferente, assim por diante, né? Mas é o dado que a gente tem, né? Então, ao menos o dado que a gente tem, sabendo dessa possível inconsistência, a gente tem o último Infopem de 2016, né? Então, em 2016 foram 379 mortes na prisional brasileira, estava a média de mais ou menos uma por dia. Em 2014 tinha sido mais, tinha sido quase 600. É claro que grandes rebeliões, como a gente teve no início de 2017, como essa que houve nesse ano em Manaus, né, puxa esse número para cima, porque de uma vez só você tem 40, 50 mortes, evidentemente. Né? O parâmetro que se usa é a taxa de mortalidade para cada 10 mil pessoas presas, e nesse Infopem foi de 13,6 no Brasil. Né? Tem umas coisas interessantes a se perceber aqui. A imensa maioria dessa taxa são mortes classificadas como naturais. Dos 13,6, 7,7 seriam mortes classificadas como naturais, mas que não são naturais. Dizer que são naturais, no caso de doenças curáveis e tratáveis, como disse, estou falando, né? Negar os mortos que foram mortos. Né? Você tem homicídios, você tem suicídios e mortes acidentais e causas desconhecidas, que na sua imensa maioria enfim, vão entrar como suicídio ou como causa natural também. O que me chamou mais atenção, além desses dados, quando você olha para a população carcerária feminina, isso se fala muito pouco. A taxa é muito maior. No geral, proporcionalmente, lógico, né? E especialmente no índice de mortes ditas naturais e suicídios. Reduz o número de homicídios significativamente. Quer dizer, no caso da população em geral, 3 pontos de homicídios. No caso da população feminina, 0,6. Mas quando a gente olha para as mortes ditas naturais, 7,7 na população em geral, 19,6 na população feminina. Então, de 7,7 para 19,6. E suicídios, 0,8 na população carcerária toda e 4,8 na população feminina. Proporcionalmente, portanto, o número de suicídios é bem maior entre as mulheres. E não tenho conhecimento de nenhum projeto, nenhuma preocupação, seja acadêmica, seja institucional, mesmo na defensoria, mesmo na universidade, não sei se alguém está olhando para isso, né, hoje. Então, até uma coisa que chama a atenção. E quando você compara também as taxas de suicídio entre as mulheres presas e as mulheres livres, né, a população feminina do país como um todo, a taxa é 20% maior na população carcerária. Né? Quer dizer, entre mulheres, no geral, livres, a taxa brasileira é de 2,3 a cada 100 mil mulheres. 2,3 suicídios por ano. E entre mulheres presas, essa taxa salta de 2,3 para 48,2. Né? Todo mundo sabe, no mundo inteiro, o índice de suicídios é maior na população carcerária que na população extramuros. Né? O suicídio é uma das formas de adaptação. Não é piada, mas enfim, é pesado, né? Mas a vida carcerária. Mas a gente percebe uma desproporção, né, muito grande na população feminina. Lá no Paraná, enfim, alguns dados, não sei se interessa tanto o dado geral, né? A gente teve 211 mortes em 4 anos, até não é um dos estados que mais tem, quando tem rebelião é mais. O que chama atenção é praticamente todos o ensino fundamental, que é o perfil da população carcerária, e a grande maioria de causas ditas naturais. Aí eu comecei a ver, porque esse dado a gente tinha, né? Quais são essas causas ditas naturais, né? Vamos lá. Você conhece a música dos Titãs? O Pulso? HIV, vou lendo trechos extraídos de documentos oficiais do DP. Muitos HIV, septicemia com tuberculose pulmonar, muita morte por tuberculose.
cirrose hepática, edema de pulmão, insuficiência cardíaca, infarto, choque cardiogênico, diabetes, febre, dor no peito, neoplasia pulmonar, acidente, após não se sentir bem, estava lá, causa da morte. Preso não estava se sentindo bem. De fato não estava. Morreu. Não dei tempo de ver. E assim por diante. Os homicídios, a imensa maioria das vezes, enforcamento, né, com lençol, overdose de cocaína, que se chama de Gatorade, ou hemorragia causada por arma branca, ou outro tipo, ou mesmo pancada, né? Já que a gente está falando desse assunto, esse ano teve uma morte terrível lá em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, que botaram o sujeito que estava condenado lá, jurado pela organização, na cela do lado, dos que tinham a missão de executar, e os que estavam na cela do lado quebraram a parede, literalmente, com uma vassoura. Não sei como conseguiram um cabo de vassoura, quebraram a parede e enfiaram a vassoura no peito do preso, que ficou gritando por 3 horas, segundo testemunhas, que isso ia acontecer e ninguém tirou ele de lá. E ele foi colocado naquele dia na cela. Pergunta se os agentes foram ouvidos, né, como na qualidade, vamos dizer assim, de garantes. Não, no máximo por testemunha. Foi o preso que matou. Beleza, fechou. O inquérito foi assim. Aliás, a maioria dos mortos no Paraná morre no CMP, né? O CMP, Complexo Médico Penal de Pinhais, que é um lugar muito interessante, porque tem os presos mais visíveis e os mais invisíveis do país, né? A força-tarefa Lava Jato, o pessoal tá tudo lá, numa ala, né? Tem uma ala da Lava Jato lá, mas lá também estão os internados em medida de segurança, né? E quando a situação está muito ruim de saúde, manda para morrer lá, vamos dizer assim. Até para tirar a estatística das outras unidades, né, do estado. Porque lá, em tese, tem serviço hospitalar. Claro. Não tem maca, mas tem serviço hospitalário, né? O ambulatório não tem maca, mas enfim, tem uns colchões no chão ali. Mas como tem diretor clínico, tem médico lá, eles mandam para lá, né? Então você vê que esse é um espaço físico, né, pensando que é interessante, o Complexo Médico Penal de Pinhais. Né? Aí, ano passado, lá pela Defensoria, a gente fez uma denúncia bem séria, de que havia vários relatos de maus tratos, porque acontece, o CMP também recebe presos comuns, que não são inimputáveis, etc., que se machucam e o machucado não é muito grave, para tratar lá. Tipo, fraturou aqui, tem que imobilizar, sabe, coisa mais simples, manda para lá. E começou a se criar, enfim, um contexto, que pelo menos é o que a gente escuta sempre, né, e que vai para lá leva uma surra. Né? Inclusive tem um lugar lá, uma surda, que é só apanha mesmo, né. Enfim, a gente conseguiu uma situação que estava mais documentada e denunciou. E isso até caiu, aí a Globo local relatou, isso enfim, inclusive foi maior AUE. Mas aí o que é interessante, só abrindo parênteses, até porque o Zaffaroni faz a relação entre a palavra dos mortos e a palavra da mídia, né? Seriam as vozes. O Jornal Nacional analisou se haveria ou não interesse em divulgar isso na rede nacional. Mas como não envolvia os presos da Lava Jato, não entrou na pauta, ficou só na pauta local. Se a gente tivesse respondido na entrevista, vamos dizer assim, que poderia ter, até parece que o pessoal já tem apanhar na surda. Né? Do Cunha. Mas se tivesse, aí teria uma pauta nacional, quer dizer, até esse nível de visibilidade tem a ver, né, com tudo isso. Enfim. Sobre a tuberculose especificamente, vocês sabem que eu achei um dado que a incidência de tuberculose na população carcerária é mais de 30 vezes maior que na população extramuros, né? E a população, isso é um problema de saúde para todo mundo, não só para quem está preso, porque a população carcerária se torna um verdadeiro reservatório da doença. E na medida em que há os visitantes, aos funcionários, os agentes, seus familiares, enfim, você propaga Deus para fora dali mesmo, né? Então é uma coisa muito grave. Além disso tem hepatite B, tem um monte de coisa, né? Mas enfim, o título do painel ele também fala de responsabilização, né? E como eu tinha mencionado no início, uma coisa que não, o episódio do Carandiru é um case, né, sobre isso, né? As mais diversas formas de se evitar uma efetiva responsabilização. Chegamos a ter uma condenação, e quando fala responsabilização, até não é necessariamente a individualização do caso, não é nessa discussão, mas até o que a professora Marta chama no texto dela de construção de um sentido para o que aconteceu, né? É aquilo que a gente discute, né? Quando discute justiça restaurativa. Independente do que você vai fazer ainda, mas a questão é que você tem que construir socialmente um sentido de que isso não pode acontecer. Né? Não pode, ponto. Não estou falando que tem que matar o país, mas isso não tem que ser construído no sentido de que isso não pode, isso é intolerável, isso é proibido. E a gente tem exatamente o contrário, o sentido que é construído é no sentido do tolerável, né? Do que é isso aí. Tanto que o que coordenou a ação do Carandiru, como eu disse, foi eleito estourando de votos, e isso geralmente acontece efetivamente, né?
E aí, retomando a hipótese da Teresa Caldeira, o que ela sugere é que talvez tenha havido uma aposta equivocada por parte daqueles que, na década de 80 e 90, investiram na defesa dos direitos dos presos, inclusive a Igreja Católica, alguns grupos políticos, enfim, não sei se está equivocada ou não, mas ela sugere isso. Por quê? Porque a estratégia teria sido equivocada, segundo ela, porque a estratégia teria sido tratar os direitos dos presos na mesma linha dos movimentos sociais, populares que explodiam na década de 70 e 80. MST e muitos outros movimentos populares organizados, pela moradia, nas cidades, etc. Porque, segundo ela, existem 3 diferenças sensíveis aqui. Nos movimentos sociais, os direitos são coletivos, os direitos dos presos são direitos individuais. Segundo, nos movimentos sociais, eles são sujeitos pleiteando os próprios direitos e criando uma identidade positiva, né? São pessoas privadas de seus direitos, a saúde, a moradia, enquanto no caso da população carcerária, em geral são terceiros pleiteando por eles e a identidade é impossível você ter uma identidade positiva na população carcerária. O que os leva a estarem juntos ali é o fato de terem sido acusados e condenados por um crime. Agora, com o fenômeno PCC, do ponto de vista do discurso que ele produz, até dá para pensar se ao menos internamente não se criou um discurso de racionalidade de uma identidade, né? Irmãos, assim. E, em terceiro lugar, os movimentos sociais são sempre oposição aos governos. E isso causa uma simpatia na população, né? Pelo menos no primeiro momento. Sabe, na década de 90, a MST chegou a ter apoio de mais de 80% da população brasileira. Né? Foi depois que começou uma campanha enquanto, no caso do direito dos presos, ao menos no plano retórico, houve uma adesão, os governos sinalizaram que iam atender e tal, isso ajudou a gerar uma exploração também da imprensa marrom, né? Ajudou a gerar esse sentimento de, pô, eu não tenho que pôr comida em casa e vocês estão aí defendendo o cara que, né, fez isso, assim por diante. E aí, segundo ela, criou esse mal-estar, esse foi um espaço que começava, repito, o texto é de 91, a ser aproveitado pela nova direita pós-redemocratização, pós-fim do regime militar. E ela, inclusive, anuncia que haveria a tendência de cada vez mais, enfim, membros das polícias ocuparem o espaço político e, cada vez mais, desse discurso de oposição aos direitos humanos como direitos associados a privilégios bandidos, decidir eleições. E é um processo que vem em linha crescente, né? Não foi efetivamente enfrentado nos 12 anos do governo, que podemos dizer, social-democrata, né? Se é que não diria de esquerda, né? Eu não consigo ver um governo de esquerda no Brasil, até porque eu não acho que é possível ter um governo de esquerda. Efetivamente, né? Enfim, você não vê o caso. Mas, então esses pontos... E aí a conclusão dela, que num país como o nosso, pseudo-liberal, que liberal de verdade nunca foi, que não entende nem a própria categoria de direitos individuais, você teria essa limitação material da democracia, né? Ela chama até, no outro texto, que a nossa democracia é disjuntiva, né? Apenas formal, não material. E é esse o ponto, né? A grande questão é, então, se a gente vai construir uma crítica a isso, como é que a gente vai se comportar, seja como profissionais, como acadêmicos, em relação a isso, isso eu quero colocar para debate, porque eu não sei a resposta. O que a gente efetivamente tem que fazer? Mas eu não tenho dúvidas que não é a partir da cisão sociedade civil-Estado. Assim, o Estado é o criminoso e a gente... Então, porque só existe um carandirus com uma sociedade que apoia os carandirus. Só existe uma polícia que mata com uma sociedade que aplaude a polícia que mata. E como o Aventura, seus ações costumam entender, o fascismo é social também. A partir de uma definição horizontalizada de controle social, não apenas a ideia da ordem produzida verticalmente, né? Na verdade, aquilo lá é produto do processo de construção social também. Para a sociologia, a própria sociologia criminal sempre foi muito nesse sentido, e a própria base da criminologia crítica também vai nesse sentido, né? Toda a estrutura do interacionismo simbólico, etc., vão nesse sentido, né? De um controle social que é ativo, que induz, que produz o próprio Estado, né, como variável dependente, não uma variável dependente. A gente tem esse debate, né, enfim, a recepção da obra do professor Alessandro Barata no Brasil, de certa forma, por ser alguém do direito, né, por ser um filósofo do direito, acabou, claro, ele é super importante, não estou questionando, é óbvio, somos filhos dele, né, a todos, de certa forma, mas acabou construindo uma perspectiva crítica em criminologia, talvez um pouco, não sei se você concorda comigo, mas estruturalista demais, né? Que olha muito para cima e não olha
para as condições que produzem aquilo, né? E talvez seja isso que a gente tem que fazer a partir de agora, né? Pelo menos é o que a gente tem que fazer. Acho que é isso que tá na pauta. Então isso talvez, embora no início eu tenha falado do lado Clark, ele fala que a política feita em redes sociais seria uma infantilização do negócio político, mas talvez, eu não sei, isso é uma coisa que eu fico me angustiando. Eu tenho que usar o Twitter ou não? Eu tenho que twittar mais ou não? Eu tenho que usar o Facebook ou não? Ou não, talvez seja a arena nova, né? Em definitiva, da construção de narrativas, da construção de versões, da construção de perspectivas. Se você abandonar isso pra lá, a gente vê o que acontece, né? Talvez seja essa forma, enfim, a disputa de narrativas e construção de sentidos é o que acontece. A única forma que a gente tem é de não deixar, enfim, os mortos não nos contarem que estão mortos, né? Como disse o Zaffaroni. Vale registrar, por fim, que um dos poucos mecanismos do governo federal de olhar para a tortura e para a letalidade extraprisional foi extinto essa semana, né? Foi desmontado essa semana por um decreto presidencial, algo muito grave. Eu espero que o Ministério Público Federal ou a DPU, que ela tem, possam tomar providências judiciais, não apenas notas de repúdio. É isso, obrigado. Quero agradecer ao André a exposição. A gente poderia abrir para uma, duas perguntas antes de poder abrir o próximo painel. Enquanto vocês pensam, perguntas são perguntas, vocês sabem, né? Com mais ou menos 12 palavras, sobre o tema, com o objetivo. Não são falas, não são problematizações e não são lamentos, né? Também já aconteceu lamentos, fazer um lamento, né? São perguntas, né? Enquanto vocês pensam em se e querem e como formulariam uma pergunta, quer dizer ao André que isso o que ele acabou de apresentar aqui é exatamente o que nos preocupa em criminologia crítica hoje, né? E foi um déficit que eu encontrei mais ou menos suprido pela perspectiva da criminologia realista pós-criminologia do realismo de esquerda, né? Da experiência de quando os criminólogos críticos ocuparam espaços de poder, etc. E aí, isso me veio à mente, porque no final do ano passado, não foi bem no final, foi meio que no meio do ano passado, eu recebi o convite lá no Paraná para assumir a Secretaria de Administração Penitenciária e cheguei a considerar a hipótese por uns 2 ou 3 dias e aí comecei a dizer assim, olha, o mínimo, eu aceitaria, mas o mínimo que eu faria é isso. E nada passou. E a primeira demanda que eu tinha na época, porque era véspera de junho, julho, em Curitiba, uma cidade, a capital mais fria do Brasil, né? Enfim, a gente sabe os casos de tuberculose lá, casos de tuberculose que não reagem mais aos antibióticos. E a gente esquece que as pessoas que trabalham nas casas das pessoas não dizem sempre que tem um filho ou um parente preso, vão visitá-los, podem sair e podem ir para nossa casa trazer isso, porque a gente acha que a prisão é lá, né? Não, que a prisão, enfim, constitui também os nossos espaços todos, né? Os espaços privilegiados, os massacrados. E aí a primeira coisa era uma campanha de vacinação de gripe, algo óbvio, é uma população extremamente vulnerável, né? Então os primeiros a serem vacinados pela gripe são as pessoas que ficam, e aí na região onde ficam as penitenciárias em Curitiba, elas têm florestas de pinos em volta, né? São lugares assim onde o vento, mas assim, Uma represa? é gelado, assim, né? Assim, aquela coisa que você não tem como ter chuveiro elétrico, assim, é muito, muito frio mesmo. E aí, a primeira resposta foi, não, isso é impossível. Isso já não vai dar. Por que não vai dar? Não, porque eu não tenho como justificar para a população que eu vou vacinar os presos. Porque como é que eu estou dando vacina para os presos e não estou dando vacina para todo mundo antes? Quer dizer, só quando todo mundo antes for vacinado é que eles podem ter direito a isso. Né? E essa perspectiva de que eles sempre vão ter que articular os direitos deles como direitos individuais mesmo, porque como coletivo, mas ninguém quer esse coletivo, eles querem que esse coletivo, se possível, se autodestrua, seja por meio do constrangimento, né? E aí, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar, né? E aí as estratégias que você formula em função disso, né? Por exemplo, no caso do médico, né? O médico do complexo médico penal tem que ser processado. Né? Eu entendo assim, porque a ação terapêutica, né, da qual ele é responsável, é condescendente com a morte sistemática. Aí você diz, mas o uso do sistema de justiça criminal... Escute, se você não constranger a posição desse médico, o próximo médico que for assumir vai supor que ele também pode ocupar essa posição, que é uma posição de responsabilidade sem responsabilidade. Entende? Assim, aí a criminologia crítica e as pessoas que estão, pelo menos, informadas por isso e que ocupam posições estratégicas, precisam pensar estrategicamente em criar protocolos, em criar procedimentos. E como a gente, às vezes, fica preso na autocrítica que é imobilista, né?
fica tanto pensando assim, não, mas eu não quero, sabe, meramente definir protocolos. Eu diria que os grandes avanços em direitos humanos dentro do sistema de justiça criminal se fez com o desenvolvimento de protocolos de controle. O próprio CNJ agora envolvido numa iniciativa de tentar o controle. O Brasil é denunciado, né, como exemplo, o Brasil é denunciado por tortura, especialmente tortura produzida dentro de delegacias, né, do sistema penitenciário, por todos os organismos internacionais, né, assim, tem tortura no Brasil. Vão atrás de condenações por tortura. Você não encontra. Porque parece que tortura é um crime impossível de caracterizar no Brasil. Até você consegue uma lesão corporal, etc. Mas tortura mesmo, como sistema, não tem condenação. E as condenações que eu achei por tortura foram praticadas por agentes privados, como seguranças, etc., né, em espaços privados. Mas não nos agentes públicos. Claro, porque a tortura na democracia é uma tortura chamada limpa. Né? A própria existência de monitoramento na democracia garante com que a tortura não seja aquela tortura que, embora ainda exista no Brasil, né, tão primitivo mas são aquelas formas de tortura que conseguem ser invisibilizadas e que por isso demandam estudos especiais que possam descobrir mais sintomas de tortura do que sinais clínicos de tortura. E aí, enfim, como é que a gente vai controlar e como é que a gente vai tentar endereçar isso? Bom, para ter ideia de prevenção de tortura, primeiro tem que ter repressão à tortura. E para ela ser detectada, você tem que ter protocolos, e aí tem o protocolo de Istambul, etc., que permite que você comece a descobrir isso. E onde é que isso pode aparecer? Na audiência de custódia. Aí fazer, mas... sabe, a denúncia, como tem sido feita tradicionalmente por boa parte da criminologia crítica, não dá conta. Porque não está interessada em entrar dentro desses procedimentos para poder pensar, às vezes, André, eu acho que o controle tecnocrático, do qual eu sou muito crítico, por exemplo, porque quando ele se expressa como política criminal, ele é um horror, né? Ele viabiliza o morticínio, etc., de maneira catalítica. Mas também ali existem ferramentas a serem exploradas. E aí vem os estudantes de pós-graduação e querem estudar, sei lá, dolo eventual em crimes de trânsito, o fracasso da ressocialização no Brasil. Porra, não dá. Né? Por que não fazer mestrado e doutorado em suicídios ou mortes na prisão? Né? Enfim, não é por falta de problemas, né, que o Brasil para como tal. Tem uma questão lá, duas questões. Né? Então, por favor. Eu tenho uns clientes no CDP de Taubaté. Houve uma rebelião lá, há mais ou menos 8 meses atrás, e após essa rebelião, a resposta do presídio foi diminuir a alimentação e a qualidade, porque agora são os segurados, o preço do seguro que faz o alimento. Então você junta a falta de alimentação com o fato deles só poderem ter um cobertor no inverno e chuveiro frio para ter várias mortes naturais. Acontece isso na região do doutor e como que a defensoria se posiciona? Sim, não sei como é que eu estava até, mas a comercialização e a entrega de sacola, né? Sacola como gíria, porque a família pode levar. É o jumbo. Jumbo? Essas gírias sempre mudam. Mas, ou seja, o Estado fornece muito pouco, fornece o mínimo necessário, ou não fornece, no caso do frio. O Estado do Paraná, por exemplo, só tem uma ou duas unidades que tem uniforme e moletom. Os presos estão lá no uniforme laranja. Nas outras unidades é roupa própria, né? Então até isso fortalece até o fluxo das organizações ali dentro, né? Porque elas prestam esse tipo de assistência também. Principalmente os presos que estão longe da família ou que não tem alguém para levar a sacola, né? Então acaba se tornando muito dependente dessa coisa da sacola. Até porque se o preso leva uma sanção disciplinar, ele fica sem sacola. Assim, né? E só um parênteses engraçado, constituir uma pessoa jurídica, uma empresa de sacola em Curitiba, que você pode, tipo cesta de café da manhã, a família pode comprar à distância, tem lá vários modelos, escolha a sua unidade. Tem vários microempreendedores que vendem, inclusive, as roupas. Isso, aí põe roupa junto, que alguém vai lá entregar nas regras do DEPEN. É um ótimo negócio. É um ótimo. Não, as famílias... Isso é claro, é muito difícil você documentar e comprovar um processo de gradual degradação da saúde, né? E associar isso causalmente Claro que, assim, se você acompanhar um caso possível, você consegue, né? Você vai lá, mas na massa é uma coisa quase impossível de se fazer, né? Então Notável. Sendo bem sincero, as defensorias, acho que não só no Paraná, acho que mesmo a imensa maioria delas não tem uma estratégia organizada e estratégica, um planejamento estratégico, melhor dizendo, para essa atuação mais incisiva na questão da saúde. Esse é, inclusive, um tema que vai ser debatido, salvo engano, no Congresso Nacional esse ano, que precisa ter. Porque é muito difícil, né? Então, a gente fica lá afogado no prazo que é hoje, para amanhã, ou interdição, uma coisa mais urgente, e essas coisas que são tão graves quanto, mas que se
perversamente, né, se dividem, se fracionam no tempo, acabam não conseguindo ter a nossa energia, né, de combate. Porque eu sinto assim, eu como advogada, de repente eu consigo resolver o problema assim, do meu cliente que Isso, está é. doente. Mas a gente não consegue, mas a gente sabe que esse problema não é só dele. Esse problema é de toda uma população carcerária Claro. que a gente não tem o que fazer. É só esperar ele morrer. Sim, do ponto de vista técnico, orçamentário, devia estar mais claro no orçamento estadual do DEPEN quanto dinheiro vai para assistência material e assistência à saúde. Porque tem umas rubricas assim, com um monte de dinheiro escrito estrutura do sistema prisional. E você não sabe quanto está gastando com isso ou aquilo, porque aí a gente começa a ter parâmetro de controle. Então talvez um começo seja esse trabalho no detalhamento orçamentário mesmo. Para depois, porque aí você vai ter fundamento para cobrar judicialmente, ó, por que não gastou o dinheiro com cobertor, né, nessa rubrica? Por que gastou com outra coisa? Né, nesse sentido. Essa é uma ideia, né? Bem, doutor Maurício, parabéns de novo pela iniciativa. Doutor André, bem-vindo aqui em São Paulo. Eu sou advogada criminal. A minha especialização em direitos humanos foi sobre as transformações ocorridas no sistema prisional a partir da década de 90. Meu doutorado foi sobre mulheres homicidas na penitenciária Feminina Santana. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Nagashi Furukawa, que foi um gestor extremamente introvertido, porque ao mesmo tempo que nós criamos 37 centros de ressocialização aqui em São Paulo, desativamos a detenção e transformamos a penitenciária do Estado na maior penitenciária feminina da América Latina, a PFS, que foi onde eu fiz a minha pesquisa. Também foi a secretaria na gestão que criou o RDD, né, por N razões, e só isso já daria um debate específico à criação do RDD. Mas, enfim, eu também fui ouvidora da Fundação Casa por 6 anos e meio, então eu sei muito bem o que é você ver um adolescente pendurado na corda, ou um adolescente, um grupo de adolescentes quebrarem uma unidade inteira com o corpo. É realmente inacreditável. E eu vi também no decorrer desses 30 anos de advocacia criminal, pesquisa, militância nessa área, eu fui presidente do Conselho Penitenciário aqui, conheço muito o Maurício Cunha, né? Um amigo querido, é um militante e um formador de opinião muito interessante. E tenho uma certa curiosidade sobre o sistema do Paraná, porque aqui, falando sobre todos esses instrumentos, ou não existência de instrumentos de controle da violência, realmente é uma tragédia. E eu gostei muito do que o senhor disse, a gente acaba se acostumando a conviver com essa tragédia e se satisfazendo com aquele pouco que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Mas eu gostaria de saber se existe, eu não sei isso, se na Secretaria de Administração, e eu não sei se existe uma Secretaria de Administração Penitenciária com esse nome no Paraná, porque cada estado se denomina ou se vincula, ora à segurança, ora à justiça, se há o desenvolvimento dentro da Secretaria, ou mesmo dentro da Defensoria, nos moldes que há aqui em São Paulo, de uma ouvidoria específica para atender esse perfil da sociedade civil, que é homem e mulher, com todas as diferenças de gênero, enfim, homem e mulher dentro do sistema de custódia, se tem uma atuação da Corregedoria da Administração Penitenciária em parceria com a Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado, que faz essas investigações, e se tem algum núcleo do Ministério Público que faça um diálogo com a Defensoria para apurar efetivamente, eu sei que a resposta é não, mas gostaria de saber como é, né? Para apurar efetivamente as práticas de tortura dentro do sistema prisional, e tortura não só física, porque essas são fáceis de ver e às vezes mais fáceis de curar. Eu estou falando dessas torturas, né? Da morte lenta por câncer, sem atendimento, tem várias, inclusive na minha própria advocacia, que também é tão dolorosa quanto a dela. Eu atuo muito na área de também Beta Taubaté, conheço muito conselho de comunidade lá, e conheço a corregedora, que é muito séria, mas é incrível, nem aqui no estado de São Paulo, tem a maior quantidade de problemas, a maior quantidade de solução, a gente consegue ter uma gestão que atenda a leis de ações penais. Então era isso que eu queria saber sobre essas estruturas de controle. Bom, sobre o Paraná é peculiar, do ponto de vista administrativo, tem um grande problema do sistema prisional do Paraná, é que praticamente metade da população carcerária está encarcerada de delegacia de polícia. É o estado do Brasil que mais tem preso encarcerado de delegacia de polícia. Isso há pouco tempo atrás, inclusive administrado pela própria Polícia Civil, sob muito protesto da Polícia Civil, por toda a razão. E agora começam a contratar agentes por processo seriado para administrar o cárcere, mas continuando ali do lado da delegacia, é uma coisa que não ajuda muito. Então você dispersa ainda mais as formas de controle, porque se o problema acontecer, por exemplo, no passado eu acompanhei lá uma situação em que um desses agentes estuprou uma presa dentro da carceragem.
E aí, dependendo de quem administra, a Corregedoria da Polícia Civil, a Corregedoria do DP e assim por diante. Então, só isso já desorganiza tudo, porque a rigor não existe uma superlotação muito grave nas penitenciárias no Paraná. Todas estão cheias. A colônia está superlotada, mas assim, no regime fechado é cheio. Mas não é aquela coisa que a gente vê assim, né, isso está nas delegacias. As delegacias é que efetivamente são causa, uma coisa inacreditável, inominável, né, em termos de condições de custódia. E aí você dispersa o controle. Não tenho notícia de uma atuação efetiva da ouvidoria, embora exista o cargo, mas não sei nem quem é. A Corregedoria do DPEM agora está com uma advogada criminal mais combativa, com a Lúcia Belloni, que está melhor esse ano. O DPEM é vinculado à Secretaria de Segurança Pública, a CESP, desde 2015. Desde 2015. Até 2015 era a SEJU, Secretaria de Justiça. Desde 2015 está com a Secretaria de Segurança Pública. Quiseram, ano passado, teve um período de 6 meses com o secretário independente, foi inclusive esse convite que o Maurício fez referência. Mas aí já voltou para a CESP. Se me permite a sugestão, desculpe me alongar, aqui em São Paulo, com a criação da Secretaria de Administração Penitenciária em 93, ainda levou alguns anos, e me parece que esse processo foi consolidado a partir da gestão do Dr. Nagati, sim, quando se desativaram as cadeias públicas em São Paulo, não é? E se, ao criar a carreira de agente de escolta de vigilância penitenciária, se devolveram 4.000 homens da Polícia Militar que faziam os cuidados da vigilância das muralhas. Isso dividiu a temática segurança pública da temática gestão penitenciária, que devem ser tratadas como políticas públicas diversas, embora conectadas. Então é só essa sugestão que talvez fosse mesmo o caso de lutasse pela autonomia de uma secretaria própria, com recursos humanos próprios. A pior opção é a atual, né? Ficar com a segurança pública disputando com a polícia e com as polícias os espaços orçamentários, né? Depende sempre. Foi essa a decisão do Fleury que gerou o massacre da Casa de Defensão em São Paulo. Eu vou permitir fazer o contrário. Eu posso estabelecer diálogo com o André quando você vier apresentar, porque o horário do nosso painel deu. Pode ser? Claro. Então vou agradecer novamente ao André, muito obrigado. Enfim, viu? Ele atestou a verdade que eu antecipei. Né? Ele era isso tudo mesmo. Então muito obrigado pela apresentação. É um privilégio te receber aqui. Espero que você fique até o final na manhã de hoje. E eu vou já chamar imediatamente para compor a próxima mesa a professora Débora, que está aqui. E eu tenho que ver na minha programação que está no meu celular. Salvo engano, é o Diogo Flora também, né? É isso aí. A professora Débora Alves Maciel e o Diogo Flora para compor a próxima mesa, que vai tratar da rotina de exceção, a cifra oculta, né, da violência na repressão, também não só vinculado à repressão em protesto, mas a cifra oculta de como se mascara, né, estratégias de mascaramento da literatura policial. Obrigado. Você quer procurar um lugar para sentar aqui? Quer continuar na mesa? Não? Embaixo do teu pé ali, não tá?